Olá, boa noite. Tribunal Regional Federal da 2ª Região manda de volta para a cadeia o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Jorge Pisciani e 2 deputados do PMDB são acusados de receber mais de 100 milhões de reais em propina. Ex-gerente da Transpetro é preso em nova fase da Operação Lava Jato, acusado de repassar propina ao PT. Em Porto Alegre, Justiça não aceita recursos da defesa do ex-ministro José Dirceu e nega a absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula. Já Eduardo Cunha teve a pena diminuída em quase 10 meses. Ex-presidente da Câmara é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver se tem limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí surgem os problemas com a osteoporose. Por isso você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Insatisfação. Um mal que aflige cada vez mais as novas gerações. No Todo Seu de hoje eu converso sobre esse sentimento constante de frustração que os jovens sentem independentemente de suas conquistas. Será que eles estão se cobrando demais? O cantor de teatro musical Saulo Vasconcelos e o guitarrista Léo Mancini interpretam clássicos do rock. E você vai saber ainda como aproveitar os descontos da Black Friday, mas com muito mais segurança, principalmente nas compras online. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, vem que eu estou te esperando.
A mega operação da Prefeitura na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, completou hoje 6 meses. A administração municipal divulgou um balanço que indica mais de 700 prisões até agora, mas tudo continua como antes na região. Passando pela rua Elvésia, com a Alameda Cleveland, é possível constatar que nada mudou por aqui. Muita sujeira, barracas e carroças espalhadas. Cenário bem parecido ao de 6 meses atrás, quando foi criado o projeto Redenção, do prefeito João Dória, na região da Luz, no centro de São Paulo. Na época, Dória chegou a prometer que a Cracolândia seria extinta. Hoje, o trabalho da prefeitura parece mais intenso com relação à limpeza da região, que é feita 2 vezes ao dia. As ruas são fechadas para a passagem dos carros e usuários se dispersam. Enquanto a prefeitura faz a limpeza nas ruas, a maioria dos usuários ficam aqui, na Praça Júlio Prestes. Aqui também tem uma unidade de apoio da Polícia Militar que presta auxílio para quem passa na região. No dia 21 de maio deste ano, foi realizada uma mega operação em conjunto com as polícias Militar e Civil e o apoio da GCM. O objetivo era desmantelar a Feira Livre de Drogas, que acontecia a céu aberto. A ação foi concentrada na Alameda Dino Bueno, principal ponto de consumo e venda de droga. O que se vê hoje, 6 meses depois, é apenas uma mudança de endereço. O fluxo continua intenso a 1 quadra do local anterior. O balanço, segundo a Prefeitura, é que desde o início do programa, mais de 2.300 dependentes químicos foram internados e 300 mil atendidos nas unidades de atendimento diário emergencial. A Receita Federal apreendeu hoje mais de 900 quilos de cocaína no Porto de Santos. Com essa operação, a 24ª, o montante já ultrapassa o volume recolhido durante todo o ano passado. A droga estava escondida em meio a um carregamento de soja dentro de 2 contêineres. A cocaína foi detectada por scanners e cães farejadores. O destino final seria o porto de Bilbao, na Espanha. No total, foram apreendidos 935 quilos. O material foi entregue à delegacia da Polícia Federal de Santos. Tribunal de Porto Alegre nega recursos da defesa do ex-ministro José Dirceu. A pena do petista já havia sido aumentada de 20 para 30 anos. E o mesmo tribunal também recusou a absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula. Marisa Letícia é ré no processo que envolve o triplex no Guarujá. A defesa queria que o juiz Sérgio Moro declarasse a ex-primeira-dama inocente. No entanto, Moro decretou apenas a extinção da punibilidade devido à morte da mulher de Lula em fevereiro deste ano, sem considerar inocência ou culpa. Nesta ação, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão. O ex-presidente é acusado de ocultar o imóvel no litoral paulista. Segundo o Ministério Público Federal, o apartamento foi recebido como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. A defesa do ex-presidente e de Marisa Letícia disse que vai recorrer da decisão do TRF. E hoje, o Tribunal Federal da 4ª Região também negou os recursos apresentados pela defesa do ex-ministro José Dirceu. Nesta ação, o petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 10 meses de prisão. E o TRF aumentou em mais 10 anos a pena. Dirceu é acusado de receber propina do esquema de corrupção da Petrobras por meio de contratos da Engevix. A defesa do petista tinha alegado omissões ou obscuridades na decisão do TRF, o que agora foi rechaçado. O advogado de José Dirceu, Roberto Podval, disse que vai recorrer. Atualmente, o ex-ministro da Casa Civil de Lula está em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Só após o esgotamento de todos os recursos na segunda instância, o ex-ministro pode voltar para a cadeia. Após decisão do Tribunal Regional Federal, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, se entregaram à Justiça. Eles já estão na cadeia pública de Benfica, no mesmo local onde está preso o ex-governador Sérgio Cabral.
Por 5 votos a 0, os desembargadores revogaram a decisão da Alerj, que na sexta-feira tinha mandado soltar os deputados. A determinação desta tarde parte da mesma turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, que na quinta passada mandou prender os parlamentares na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no estado. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, que integram a cúpula do PMDB fluminense, são acusados de receber mais de 100 milhões de reais em propina para favorecer construtoras e empresas concessionárias de transporte público em troca de decisões favoráveis no Legislativo. Todos negam as acusações. Para o relator do caso, o desembargador federal Abel Gomes, a votação na Assembleia Legislativa que soltou os deputados no dia seguinte à prisão feriu a Constituição. Nas palavras dele, só pode expedir alvará de soltura quem expede mandado de prisão e, portanto, a prisão só poderia ser revogada pela Justiça. Agora, além de mandar prender os deputados, o tribunal determinou o afastamento dos 3 das funções parlamentares. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a anulação da decisão da Assembleia Legislativa do Rio, da semana passada, que derrubou a prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Mesmo com o retorno dos PMDBistas à prisão, Dodge quer que o STF fixe o entendimento de que a Alerj não poderia, por si só, determinar a soltura. A procuradora afirmou na ação que o Rio de Janeiro é uma terra sem lei. Por 2 votos a 1, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região diminuiu para 14 anos e 6 meses a pena do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. A decisão do tribunal reviu a sentença do juiz Sérgio Moro, de março, em que Eduardo Cunha tinha sido condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. Nesta ação, ele é acusado de receber propina de 5 milhões de reais por um contrato de exploração de petróleo em Benim, na África, firmado pela Petrobras. Para receber o dinheiro, o PMDBista teria utilizado contas no Reino Unido e na Suíça entre 2011 e 2014. Os desembargadores decidiram ainda pelo cumprimento imediato da pena após julgamento dos recursos de Cunha. O ex-deputado está preso desde outubro do ano passado. Hoje, ele voltou para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, depois de passar 2 meses no presídio da Papuda, em Brasília. O juiz Sérgio Moro negou o pedido de Cunha para ser transferido para Brasília ou para o Rio de Janeiro e justificou que mantê-lo distante de seus antigos parceiros criminosos prevenirá ou dificultará a prática de novos crimes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em segunda instância, por participação no chamado Mensalão Tucano. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 3 desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mineiro. Ao analisar os embargos declaratórios solicitados pela defesa do Tucano, os desembargadores não reconheceram a nulidade do processo e mantiveram a pena, que foi reduzida em 9 meses. Em agosto, Azeredo tinha sido sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão. A pena agora foi reduzida para 20 anos e 1 mês. O Tucano foi acusado pelo Ministério Público de desvio de dinheiro de estatais mineiras na campanha dele à reeleição em 1998. O dinheiro saía de empresas como a Copasa e o Banco do Estado de Minas Gerais e irrigou várias campanhas do PSDB no estado, segundo os procuradores federais. O escândalo ficou conhecido como Mensalão do PSDB mineiro e teria sido o embrião do que mais tarde ficou conhecido como Mensalão do PT. Os 2 esquemas foram operados pelo publicitário Marcos Valério, preso desde 2013, condenado a 37 anos de prisão no Mensalão petista. Azeredo foi condenado por lavagem de dinheiro e peculato. A defesa do Tucano ainda pode entrar com o último recurso no TJ Mineiro. Enquanto isso, o réu aguarda a apreciação do recurso em liberdade. A Polícia Federal deflagra a 47ª fase da Operação Lava Jato, que investiga repasses ao Partido dos Trabalhadores. Desta vez foi preso José Antônio de Jesus, ex-gerente da Transpetro, subsidiária da Petrobras.
Ele foi detido em Camaçari, na Bahia, e levado para Curitiba. O ex-gerente e seus familiares são suspeitos de receberem 7 milhões de reais de propina vindos de empresas, entre elas a MM Engenharia. Os valores eram para que a MM se beneficiasse em contratos que ela já possuía com a Transpetro. O pontapé para os mandados de busca e apreensão de hoje foram os acordos de leniência das próprias empresas envolvidas nos desvios, assim como a delação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. A investigação mostrou que o dinheiro era depositado em contas de terceiros ou de parentes de José Antônio, uma tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos. O esquema teria funcionado entre 2009 e 2014. Segundo a investigação da Polícia Federal, o valor era pago mensalmente em benefício do Partido dos Trabalhadores, nos mesmos moldes dos repasses que a Transpetro já havia feito ao PMDB, como relatado em delações premiadas de executivos da própria empresa, entre eles Sérgio Machado. Mas o Ministério Público não soube informar a quantia que teria ido para o PT e nem os nomes dos supostos beneficiários. E também não confirmou se este dinheiro abasteceu alguma campanha eleitoral. As investigações revelaram indícios de que esse ex-gerente era vinculado ao Partido dos Trabalhadores, vinculado ao movimento sindical e vinculado ao Partido dos Trabalhadores, embora não de maneira formal. Os relatos dos colaboradores também indicam que o próprio ex-gerente, quando solicitou o pagamento de vantagens indevidas, mencionou que os valores seriam revertidos ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, ocorreria de maneira independente do pagamento que já era realizado ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que representava o PMDB. O PT negou participação no esquema e afirmou que vai acionar a justiça contra as acusações. A Transpetro se disse vítima nestes processos e afirmou estar apurando as denúncias contra José Antônio de Jesus. A defesa do ex-gerente da Transpetro ainda não se manifestou. O presidente Michel Temer disse hoje que a reforma da Previdência não vai ser ampla. Com dificuldade para conseguir os 308 votos necessários, Temer afirma que vai priorizar a idade mínima e a equiparação entre o sistema público e o privado. As declarações foram durante o lançamento de um pacote de serviços digitais no Palácio do Planalto. Nas últimas semanas, pela falta de apoio para aprovar o texto da reforma da Previdência, o governo começou a articular, em conjunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, uma versão mais enxuta. As manifestações equivocadas em relação à Previdência Social têm sido muito amplas, né? E volto a dizer, equivocadas. Então, o que nós temos feito é dizer, olha, nós estamos fazendo uma reforma que vai causar vantagens para a Previdência Social, mas ela não é muito ampla. Não é? Nós temos o limite de idade, que nós vamos levar adiante, e vamos equiparar os sistemas público e privado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que o governo está longe de ter os votos necessários e que, como o tema foi demonizado nos últimos meses, há dificuldade na compreensão dos deputados sobre a importância das mudanças. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o texto está pronto. Temos que analisar agora os pequenos detalhes, isso exatamente que nós temos que olhar. Agora, o acordo nas suas linhas gerais, basicamente, já está feito. Agora, a questão de como o relator colocou isso no detalhe. Agora o comentário de política de José Neumann e Pinto. Bom, quando estourou o escândalo do Temer, houve uma comoção nacional porque queria que se evitasse que o Rodrigo Maia, que seria seu sucessor imediato, assumisse a presidência. Pois bem, lamento informar aos queridos amigos que compartilhavam essa opinião que Rodrigo Maia está assumindo o governo com o Temer na presidência de rainha da Inglaterra. Ele está assumindo através de um rapaz chamado Alexandre Baldi. Goiano, dizem que o menino de ouro do bicheiro Carlinhos Cachoeira, naqueles velhos tempos do Valdomiro Diniz, corrupção da loteria lá no Rio, e é também primo do Elzinho Moco, marqueteiro de Temer e homem de confiança de Rodrigo Maia, que foi quem indicou Baldi para o lugar. Não é uma beleza?
é o ministro das Cidades, inovou, ele anunciou a própria aceitação do convite para o Temer. Neste momento, cogita-se em Brasília, segundo o pessoal da coluna do Estadão, que o ministro da Articulação Política, que substituirá o Tucano em Baçaí, né, vai ser o Carlos Marum, homem de confiança, mais leal a Eduardo Cunha, o grande líder do chamado quadrilhão do PMDB e lá do estado do Rio. Todo mundo aí que eu estou falando, né? Rodrigo Maia, que manda no Ministério das Cidades, e Eduardo Cunha, que vai mandar na articulação política do Rio. Ou seja, o governo Temer muda-se de mala e cuia logo para onde? Para o Rio. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Até! O aplicativo de transporte Uber admitiu hoje que foi alvo de um ataque hacker neste ano que roubou dados de 57 milhões de motoristas e clientes em todo o mundo. A informação foi omitida durante um ano pela companhia e revelada apenas hoje pelo presidente da empresa. A Uber disse que tomou medidas para restringir o acesso aos dados dos usuários e aumentar o controle dos dados guardados em nuvem. O jornalista Charlie Rose, âncora da TV americana CBS, é demitido depois de acusações de assédio sexual. Os relatos de 8 mulheres foram publicados pelo Washington Post. Charlie Rose, de 75 anos, era um dos principais âncoras da TV americana. As 8 mulheres que fizeram as acusações trabalharam com ele em algum momento da carreira. E o denunciaram por vários motivos, entre eles ligações telefônicas sexistas, andar nu diante delas em viagens a trabalho e tocar seus seios e áreas genitais. Antes da demissão, ele havia questionado as acusações, mas em um comunicado hoje, pediu profundas desculpas pelo que chamou de comportamento inapropriado. Os relatos engrossam a lista de denúncias de assédio sexual que já atingiram outras personalidades americanas, como o ator Kevin Spacey e o produtor Harvey Weinstein, que acabou demitido de sua própria empresa e expulso da academia de cinema que realiza o Oscar. Os Estados Unidos bombardearam a Somália no fim da tarde e anunciaram ter matado pelo menos 100 guerrilheiros muçulmanos. O bombardeio atingiu um acampamento do grupo Al-Shabaab, a 200 quilômetros da capital Mogadíscio. Em apoio ao governo do país, os Estados Unidos intensificaram suas operações militares na Somália nos últimos meses, com um crescente número de ataques de drones contra o Al-Shabaab e outros grupos jihadistas. O ditador Robert Mugabe renunciou hoje à presidência do Zimbábue após 37 anos no poder. Mugabe anunciou a renúncia em carta ao parlamento durante a sessão que começou a discutir o processo de impeachment do líder de 93 anos. Com a entrega da carta, o processo de impeachment foi suspenso e a renúncia comemorada no parlamento e nas ruas do país. A crise no Zimbábue começou na semana passada com a demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa. Militares ocuparam prédios públicos e as ruas da capital Harare. O ditador e toda a família foram postos em prisão domiciliar. Mugabe afirmou que a decisão de deixar o poder foi voluntária para garantir uma transferência de poder tranquila. Hoje esquentou. As temperaturas subiram, chegando aos 27 graus, mas o tempo virou e choveu forte em algumas áreas da capital. Vamos ver se o tempo continua assim amanhã com Mariana Armentano. O destaque da nossa previsão é o alerta da meteorologia para o risco de temporais aqui no estado de São Paulo nessas próximas 48 horas. Aqui na capital, o tempo vai mudar consideravelmente e aí só volta a esquentar no final da semana. Para essa madrugada, teremos mínima de 17 graus e a máxima amanhã à tarde em torno dos 25, com risco de chuva volumosa a qualquer hora do dia. Aí na quarta-feira a temperatura cai para os 21 graus, ainda com o tempo bem fechado. E na sexta o sol volta a dar as caras e a máxima sobe para os 27 graus. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã.
O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, todo seu.